crianças do segundo ano, vamos com mais uma aula de ensino religioso, lição 15, e vamos começar com esse Provérbios, capítulo 17, versículo 22. A alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. Essa lição eu vou contar uma história para vocês, a história de um índio maia que vivia muito bem com a sua família. Ele morava próximo a um rio. E ele tinha uma plantação de milho, que era para o consumo da sua família. E o que sobrava, ele trocava com seus outros companheiros por arroz, trigo e outros cereais. Ele também caçava e pescava. E durante muito tempo foi um mar de rosas. Mas o ano que se aproximava lhe trazia surpresas. O rio secou, a sua plantação morreu e os animais que viviam ali desapareceram. E para piorar a situação, a sua mãe, que já era bem de idade, ela acabou contraindo dengue. Assim também como seu filho, a sua esposa, acabaram pegando malária. Mas a sua esposa, de 4 meses, também acabou sofrendo um aborto, ela perdeu o bebê. E isso fez com que ele ficasse desesperado, porque além de estar passando fome, tudo estava dando errado na sua vida. Então ele decidiu falar com o pajé. Então o índio procurou o pajé, contou todos os seus problemas, o que estava acontecendo na sua família, o que estava acontecendo na sua vida, e o pajé ficou ouvindo atentamente. E o índio começou a falar, e o pajé só ouvindo. Então foi que o índio percebeu que o pajé não falava nada, que o pajé não estava lhe dizendo nada. Então ele gritou e disse: "Por favor, pajé, será que você não percebe meu desespero? Já não sei mais o que fazer na minha vida." Então o pajé, com uma voz calma, ele disse: "Meu filho, alegre-se, pois a hora mais escura da noite é aquela em que o sol está mais próximo de nascer." Então, crianças, essa é a história de um índio maia. E essa história dele se chama fundo do poço. E o que significa essa palavra fundo do poço? Fundo do poço é uma situação difícil em que a pessoa se encontra e que essa situação parece não ter saída. Crianças, vocês lembram então da história do José? Que foi jogado no poço pelos seus irmãos sem piedade e ainda foi vendido para ser um escravo no Egito? Imagina só como José se sentiu, longe da sua família, ter passado por essa maldade. A Bíblia ela não nos fala do sofrimento de José, mas podemos imaginar o que ele passou e o que ele sentiu, não é verdade? E mesmo tendo passado por essa maldade, José ele nunca se desanimou. Ele chegando ao Egito, ele foi trabalhar na casa de um senhor muito importante chamado Potifar. Ele fazia tão bem o seu trabalho que ele acabou ganhando a confiança do seu patrão. Só que um dia a mulher desse senhor inventou uma história muito maldosa sobre José, dizendo que José a maltratava. Então esse senhor mandou José para a prisão e José ele ficou muito triste porque ele se tornou mais uma vez vítima da mentira. Chegando lá, José se comportou, teve um bom comportamento. E o carcereiro dessa prisão, ele acabou criando uma confiança em José. Então ele tornou José um ajudante. Encarregado de todos os outros presos, ele era quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. E José percebeu então que havia 2 presos e esses presos estavam muito tristes. E ele perguntou qual era o motivo da tristeza. Eles disseram que tiveram um sonho, mas que ninguém conseguia explicar esse sonho. É Deus quem dá a capacidade de explicar o sonho, Gênesis capítulo 40, versículo 8. Esse sonho havia uma parreira e essa parreira ela apresentava 3 galhos. Quando a folha saía, apareciam flores. E essas flores elas viravam uvas maduras. Segurando o copo então do rei, espremia a uva e entregava ao rei. Então José explicou o sonho, dizendo que esses 3 galhos eram 3 dias e que em 3 dias ele seria solto e ele voltaria a servir o rei. Então José pediu para que quando ele estivesse lá, ele falasse sobre José. O segundo preso também contou o seu sonho a José. Ele disse que era um chefe padeiro e que ele carregava 3 cestos na cabeça, 3 cestos de pães. E que no primeiro cesto havia uma comida assada. E que essa comida assada era comida por pássaros. Então José disse para o homem que os 3 cestos significavam também 3 dias. Que em 3 dias ele seria solto pelo rei e que ele seria condenado à morte.
E tudo aconteceu como José disse. Então, um belo dia, o faraó ele teve um sonho e esse sonho deixou ele muito assustado. Então, esse preso, o primeiro preso, ele foi e lembrou de José. Então, o faraó mandou buscar José para poder explicar o sonho. Então, José ele conseguiu interpretar o sonho do faraó. O faraó ficou muito feliz e acabou chamando José para ser o governador do Egito. Mesmo diante de todo esse sofrimento, José ele nunca se desligou de Deus. Ele sempre confiou em Deus e ele sempre estava ali servindo a Deus. Então os anos se passaram, José ele reencontrou seu pai e também reencontrou os seus irmãos. Assim também os seus irmãos acabaram pedindo perdão, José os perdoou e José então saiu do fundo do poço para viver em um palácio. A alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. Provérbios capítulo 17, versículo 22. Isso significa então que não devemos cultivar a tristeza, devemos confiar sempre em Deus. E meio diante de todas as dificuldades que passamos, devemos sempre confiar em Deus e sempre pedir a ajuda dele. Que o que foi que aconteceu com José? José ele nunca se desanimou, ele sempre acreditou em Deus. Que meio diante de todas essas dificuldades que ele passou, ele sempre confiou em Deus, ele nunca abandonou Deus. E ele sabia que Deus ia livrar ele dessa dificuldade. Então, crianças, ainda na lição 15, a segunda questão, vocês irão responder, escrever a letra inicial de cada um dos animais para descobrir a grande bênção que Jesus nos dá, que ninguém pode tomar. Então, você já pode responder. Então, qual foi a palavra que você encontrou? Temos esse resultado. A alegria. Crianças, nossa aula fica por aqui. Um grande beijo e até a próxima aula. Capítulo 4, versículo 22. Como é feito todo o que está escondido, deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Capítulo